Olá, meus amados, a paz e o amor do Pai. Amados, olha que maravilha. Então, para vocês entenderem esse engano, né, tudo isso que aconteceu, vocês vão ver lá no livro do Gênesis, vocês vão ver que a criação ela parou ali no sexto dia. Deus tinha criado tudo, criou a humanidade, tudo, criou os animais, né, criou o homem, tudo ali no sexto dia. Aí depois, do sétimo dia, ele descansou. Aí vocês vão ver que o Éden agora é a nova oportunidade que nós temos, né? Que Deus formou a criatura espiritual, né? Então agora a criatura já não vai mais para o engano, né? Porque Deus contou a história para você. Então essa história que você viveu aí foi para você entender que aquilo é errado. Agora você já não vai mais para esse lado que você iria, entendeu? Então Deus é como se você não tivesse tocado nessa árvore do conhecimento, né? Como se você não tivesse entrado, mas porque Deus te colocou uma história, Deus te fez viver uma história de sofrimento para você não querer essa treva, né? Deus é maravilhoso, amados. Aí você vai entender. Aí o que a gente teve, essa vivência que a gente teve aqui, é como se fosse um filme, né? Deus colocando pra gente, a gente é uma criatura espiritual, a gente vai entender que aquilo lá não tem nada a ver com a nossa vida, né? Então Deus ele formou, quando fala antes, até o capítulo 6 você vai ver que ele criou, né? E depois ele já muda a linguagem para formou, né? O que é formar? Formar é quando você faz forma, quando você coloca ele a sua forma, quando ele faz a imagem e semelhança, né? Até então ele tinha criado a criatura, né? Era uma criatura como ele criou os animais, e aí fala que ele criou para que o homem dominasse sobre os animais. Você vai ver no capítulo 6. E aconteceu o contrário. Por quê? Porque o homem desobedeceu, né? Aconteceu lá da desobediência, lá onde ele foi, que tinha duas árvores, a da vida, né? Que é essa do espírito, né? E a do conhecimento, que é a das trevas, aonde ele entrou, né? Então foi isso. Quando ele teve a malícia, a serpente colocou a malícia, ele entrou por esse engano. Então, tudo isso que a gente viveu, você vai ver que foi a partir dali depois. Aí depois que você vai ver que ele faz lá a criatura, depois você vai ver que vai falar que passou-se o tempo. Aí vem a história de Caim e Abel. Aí essa história que a gente vive, essa história de Caim e Abel, da rebeldia que a gente vive, né? Então você vai ver que ele faz essa separação lá para você entender. Então, onde que você está na história? Vivendo essa história de Caim e Abel. Você é Caim que tomou medo, né? Que foi cultivar a terra, que foi fazer... O que é cultivar a terra? Fazer da terra a sua segurança, a sua alegria, o seu tudo, né? Você foi se apaixonar pela terra, né? Você vai lá, pega a terra, faz bonequinho de barro, aí você faz tudo da terra. Porque você vai ver que a criatura foi feita da terra. Tudo foi feito da terra. Você vai ver que Deus criou os animais, tudo da terra. Porque tudo volta para a terra, você vai entender. Então toda a criação ela é originada da terra, amados. Agora, o Espírito, o sopro de vida que Deus dá, que do Espírito Santo, ele dá lá no Adão, né? Então quer dizer, depois que ele já tinha criado a criatura, e esse sétimo dia de descanso, né? É o sétimo dia que é prometido para a criatura, que a criatura não viveu com Deus esse dia, né? A criatura teve até o sexto dia. Então, quando você vê falando lá a história lá do Éden, de novo, que ele fez árvores assim, aí tinha um rio que nascia assim, aí aquele rio lá representando já o corpo da igreja, o corpo de Cristo, né? Você vai ver os 4 rios, aí ele vai falar que um fica ao lado leste, né? Já representando o lado do coração. Tá? Tem todo o sentido ali para você entender, né? Depois a gente vai falar mais sobre isso, a gente vai adentrando aí a esses entendimentos, entendeu? Mas é só para você entender a raiz aí. Então você vai morrer dessa carne aí, né? Dessa vida carnal, e você vai nascer ali a partir do Éden, só que agora com uma nova oportunidade, com uma nova chance, né? Deus está te dando uma nova chance, né? Então você não vai... Na verdade, essa nova chance, ela nem aconteceu. Na verdade, é como se Deus estivesse mostrando um filme para você. Ó, se você comer essa fruta aí, vai acontecer isso aqui com você.
Só que aí, como Deus ele é onisciente, onipotente, nós vivemos essa situação e ele viveu com nós essa situação, né? Porque com Deus é assim, né? Como o poder dele é transcendente, a gente viveu a situação para a gente saber que isso aqui não é bom para nós, né? Então é isso. Então quando você voltar lá pro Jardim do Éden, você vai ver que você não vai querer mais esse mundo de trevas aqui, mas você vai querer aquele paraíso lá. Aquele é o paraíso para nós, né? Aquele é o paraíso, onde reina a obediência, onde reina, onde Deus está acima de todas as coisas para você, onde você vai amar Ele sobre todas as coisas. O que você fez, que o Caim fez, foi não amá-lo sobre todas as coisas, né? Então a rebeldia começou ali. Por isso, né, volta tudo de novo, né? Você tem novamente essa oportunidade de novo. Então Deus vai fazer novamente o que ele fez. Então ele vai reunir de novo essas pecinhas aí para compor essa noiva, né? Essa Israel. Ele vai compor ela novamente e vai voltar novamente lá para o Éden, né? O ponto de partida. Foi ali. Então ali você vai entender. Porque ele fez, ele deixa claramente isso aí lá no Éden, no Gênesis para você. Porque você vai ver que a criatura, os seres humanos foram criados no 6º dia, né? O que começa assim, depois do 7º dia aí, que ele conta, porque o 7º dia a gente não viveu ainda. Por isso que ele fala para você guardar o 7º dia. Porque guardar o 7º dia significa que a gente não viveu ele ainda. A gente já vai viver esse 7º dia. Então é para você entender que depois do 7º dia, isso que ele conta lá é uma história, né? Depois de o Adão e Eva ali, já é uma história. Isso não é para você viver, isso é morte. Ele está contando a história da sua morte, entendeu? E agora você vai nascer para a vida e vai abandonar essa morte. Então, isso que você se apegou aí à carne, tudo isso é para você entender que isso não faz parte da sua criatura espiritual. Isso não faz parte do seu reino, do seu mundo. Então esse mundo que você adquiriu foi um mundo de morte. Então ali começa a se contar uma história. Então não é para você querer viver, entendeu? Essa história você já está vivendo ela de morte. Agora você vai sair daí e você vai ser uma criatura como você foi ali, normal, até o sexto capítulo ele fez. Aí no sexto dia veio o 7, entendeu? Por isso depois você vai ver sobre aquele número 666, né? A gente vai entrar mais em detalhes sobre isso, né? Aqueles monstros lá é o próprio Deus que está por trás, né? Que representa. Aí depois você vai ver que o dragão representa a cobra, que é o diabo, né? Que é o engano, né? Então a cabeça do monstro que é ferida lá, mas que é reconstituída, representa Jesus. Depois você vai ter todo o entendimento, né? A gente vai passar. As pessoas pegaram linhas erradas aí, né? Colocaram o nome de criaturas humanas. Não tem nada a ver, amados. Criatura humana é tudo criatura humana. Não tem que você ficar dando nome aos bois aí. Tudo faz parte do engano que Deus usou aí, entendeu? Todas essas criaturas, esses falsos profetas, ele vai dar os nomes lá para você entender o falso profeta, para você entender a história. Mas são tudo os humanos que estão sendo usados aí são criaturas humanas, né? O espírito humano é o espírito que volta para Deus novamente. Então vai ter o castigo, vai ter tudo isso daí. Por quê? Porque é necessário por conta da limpeza da criatura, né? É a criatura que vai se purificar. Então umas de um jeito, umas de outro. Umas já se purificaram de um jeito, outras de outro. Mas vai somar tudo depois, né? Por isso que fala que nada nos separará do amor de Deus, né? A diferença aí de uma para outra é o castigo, né? A diferença é o sofrimento. Porque umas entendem mais rápido, sofrem menos. Outras demoram mais para entender, sofrem mais. Entendeu? Por quê? O sofrimento está no entendimento. Então quando você entende a verdade, você já para de sofrer. Você já começa a dar frutos no espírito. Então você já não aceita mais o sofrimento. Você fala, isso aí não tem nada a ver comigo. Você já se identifica como uma criatura espiritual. Você já não é mais a carnal. Você vê que aqueles que estão em matéria ali carnal, eles estão sofrendo. Aí você já não pode mais desejar aquilo. Por isso que fala, quando você olhar para uma mulher e desejá-la no pensamento, você já está adulterando com ela. É isso. Que você já está cometendo pecado com ela, porque você não pode nem desejar. Então você tem que matar o desejo dentro de você, porque você não pode. Quando você estiver desejando, você ainda está se perdendo aí na carne, você ainda está correndo risco na carne. Então você não pode jamais desejá-la. Você já vai começar
Quando fala mulher aí, quer dizer, criatura da terra. Mulher que ele fala, amados, é referente à terra. Qualquer criatura aí é mulher. A mulher que ele fala é essa Israel, é Jerusalém. Só que ele vai renová-la, ela se prostituiu no mundo, mas ele vai limpar ela, ele vai purificar, vai fazer uma nova mulher, entendeu? Então quando você olha aí, você pode ver que quando você começa a olhar para a criatura, você começa a voltar sofrimento em você começa a sentir coisas sentimentais, todas essas coisas ruins começam a voltar em você, porque é da carne isso. Por isso que você sente ciúme, tudo quanto é coisa ruim que você sente aí, você tem que ser purificado disso, limpado. Mas você vai ser limpo quando você entender, né? Você não vai fugir, mas você vai ficar lembrando disso, mas se limpando, aceitando esse sofrimento e se limpando, como um erro da criatura, né? Você não vai ficar mais pondo a culpa no outro, né? Você vai assumir que é culpa sua, que você errou, que você não tinha entendimento, ele também não tinha entendimento, então você já não põe mais culpa no outro. Você vai ver que o outro é irmão seu normal, é simplesmente que o outro teve menos entendimento, o entendimento demorou mais, mas é tudo irmão, todos vão ter o entendimento, todos vão ser libertos, todos vão ser, né? Então Jesus, ele é o que se libertou primeiro, né? Que Deus mandou, na verdade é o próprio Deus ali, né? Te dando esse sumo sacerdote. Você pode ver que lá quando Deus faz o sacerdote Melquisedeque lá, representa o próprio Deus. Ele vai lá e Abraão, ele torna Abraão sacerdote, depois Abraão vai tornando um por um, né? Por quê? Porque vai tendo descendentes de Abraão ali, vai sendo sacerdotes, né? Então quer dizer, essa humanidade que você conhece aí, ela começa a partir de Abraão, né? Até então ali não tinha sentido, eles viviam ali, um viveu tantos 800 anos, 900 anos, ali mostra para você ter um entendimento que de um lado tinha uma família espiritual, que foi desse filho Sete que Deus criou, e do outro lado tinha a família carnal, que era de Caim, né? A família rebelde, que foi pela carne. Aí depois elas se misturam lá na frente, quando os filhos espirituais acham as mulheres dos homens muito bonitas. O que é as mulheres dos homens? As mulheres que vêm de Caim, lá da outra família. Então quer dizer, ali se une novamente, mas ali contamina, mas ali Deus consegue, mesmo ele se envolvendo lá com a família de Caim, Deus consegue manter a raiz ali do espírito, né? Deus consegue manter o espírito. Então Deus vai se limpando. Por quê? Porque Deus vai fazendo ali, criando meios para manter, para não perder esse espírito, até chegar aqui em Jesus, né, na frente. Aí Jesus, ele vai, porque Jesus é dessa descendência. Eles tiveram ali envolvimentos carnais? Tiveram, mas não geraram filhos carnais, né? Esses filhos eram concebidos por Deus. Deus colocava a espiritualidade ali. Deus fez a purificação da criatura. Então essa purificação foi feita. Esse sacrifício Jesus fez. Ele pagou para purificar essa criatura, né? Então Deus pagou esse sacrifício. Então o pagamento que Jesus fez é justamente isso, para poder manter essa descendência, né? Então todo o que Jesus passou ali foi para isso, foi para poder pagar esse sacrifício, para poder Deus não perder essa semente. Então já é um plano de Deus perfeito. Então Jesus é a perfeição de Deus. Então esses filhos espirituais chegaram ali até Jesus, né? E Jesus vem atingindo agora com a perfeição. Então agora esses filhos vão ser perfeitos nos dois sentidos. Eles vão ser perfeitos no amor e no entendimento. Antes era só no amor. Você pode ver lá que eles já tinham frutos do amor. Moisés, Abraão, eles tinham frutos ali do amor, né? Por amor, pela fé, porque a fé está ligada, diretamente ligada ao amor. A fé é o começo do amor ali. A fé, né? Depois tem Coríntios 13 fala, a fé tem três coisas que você não pode deixar, que é a fé, a esperança e o amor. Porém, a mais importante é o amor. Quer dizer, a fé é o começo ali de tudo, né? Então, tudo aquilo que eles faziam é por aquela fé, por aquele amor que tinha dentro deles, aquela semente de Deus que tinha dentro deles. Aí depois Deus vai completando essa semente quando ele entra aqui com Jesus, que é o entendimento. Então Jesus é essa junção ali. Jesus é essa combinação do ouro com a prata. Então você vai ver que Jesus é a prata e Deus é o ouro. Então quando ele combina lá na frente, você vai ver que agora os filhos que vêm depois de Jesus já vão sendo filhos espirituais, já vão sendo filhos aperfeiçoados,
né? Esses apóstolos, esses que nasceram depois de Jesus, que eles foram pregar essa verdade, eles já eram perfeitos. Você pode ver que eles já recebiam essas mensagens aí. Jesus já dava essas mensagens para eles transmitir para o povo, né? Como está sendo transmitido agora novamente. Entendeu? Por quê? Porque essa raiz de Jesus aí, ela continuou, essa descendência de Jesus. Então essa descendência é que está passando, que está ligando a humanidade, né? Então essa descendência está ligando os filhos espirituais para purificar, para poder ligar todos, de Abel com Caim aí. Entendeu? Então Deus vai fazer essa purificação. Entende? Então quando fala lá no Apocalipse que teria os 144 mil primeiro, é isso daí. As 12 tribos de Israel, que dá os 144 mil, são esses filhos espirituais, essa raiz espiritual que Deus fez, né? E, então, se você somar 144, vai dar 1 mais 8, dá 9, né? Representando ali que é a família de Deus, que é a esposa de Deus, que é Israel, né? Então você vai ver ali que está ligado Deus com esse número aí, que Deus é o número 9. Então você vai entender que está ligado, né? Então, ali você já entende que esses 144 mil são esses que são descendentes dessa raiz aí. São os descendentes de Abraão aí, de Davi. Então esses já são 144 mil. E esses 144 mil é que estão completando com esses outros aí, que são a semente de Deus lá, que veio com amor, né? Então Deus vai, pelo amor, ele vai salvar, né? Então fala que nada se separará do amor de Deus. Ele põe a semente dele para se juntar e para poder para unir você a ele, né? Então todos os que serão salvos aí, esses 144 mil, dessas raízes aí, esses 144 mil que são dessa Israel que ele que espalhou. Você vai entender, que você vê nas escrituras, que ele fala que espalhou depois que eles iam participar voltou para o Egito, depois veio para Israel novamente. Esses enganos aí, essas religiões que passou aí, entendeu? Porque o Egito, o Israel antigo, tudo representa essas doutrinas aí, amados, de onde a palavra andou, entendeu? Onde esse engano andou. Então, quer dizer que você ia passar por essas doutrinas, pelas doutrinas. Você ia nascer em uma outra doutrina para poder passar para outra. Então toda essa miscigenação aí que aconteceu justamente para isso. Você pode ver que esses filhos aí espirituais, eles têm essa vocação, né, de buscar esse Jesus, porque eles faz parte dessa união do sacerdócio. Ele vai buscar, né? Ele quer achar esse Jesus, entendeu? Então para você ter um entendimento. Então, o que acontece? Essa Israel, ela foi separada, ela foi esparramada aí mundo afora. Então, tem uns aqui no Brasil, tem outros lá no outro país, tem outros no país. Vai juntar tudo depois, né? Porque quando você entende que essa morte carnal aí, você não morre espiritualmente, você só deixa o corpo carnal, mas você nasce em outro corpo, né? Você vai nascer uma outra criança a partir dos 7 anos, né? Que até os 7 anos ela não tem pecado, mas você nasce no outro corpo, né? Você continua nascendo, você não morre do espírito, você simplesmente se perde novamente. O que é se perder novamente? É voltar para outro pedacinho de terra aí, que nós somos um pedacinho de terra, entendeu? Essa matéria é um pedacinho de terra, aí o espírito volta a habitar num pedacinho de terra, é aonde que ele é tentado de novo, né? Até ele se restaurar, até ele entender. Aí ele é tentado de novo, cai no pecado, erra, comete erro, depois sofre pelo pecado, até ele entender novamente. Aí quando ele entende, quando ele começar a entender e nascer do Espírito, aí ele vai se livrando, vai se libertando. Aí ele não vai cair mais nesse engano aí. Por isso que eu falei em outros áudios aí, que uma vez você nascendo desse Espírito, muito difícil você cair por conta disso, né? Muito difícil você entrar para a segunda morte por conta disso, né? Então, pouquíssimos entrarão para a segunda morte por conta disso, porque é muito difícil, né? A gente entrar para a segunda morte entendendo, tendo esse entendimento, né, formado dentro de si. Porque o entendimento ele te liberta, amados. O entendimento ele livra você da segunda morte, né? Você não vai cair na segunda morte, porque você já entendendo a primeira, você não vai querer cair na segunda, né? Porque você entendendo que você
vai voltar lá ser aquela criatura perfeita de Deus, né? Aquela criatura que Deus amou lá, que está lá no Éden novamente, com aquele paraíso todo, você não vai querer perder e voltar para esse sofrimento que você está, né? Então é isso. Então a gente vai cada vez mais aprofundando aí, né? Que isso é importante, né? A gente está assimilando e vocês ir nascendo junto, né? E crescendo junto em harmonia, né? Esse espírito ir crescendo junto dentro de vocês. Então a gente vai novamente estar voltando a esses assuntos, dando continuidade aí. Depois eu vou estar puxando mais sobre aqueles casais que eu falei para vocês, que são os casais representando ali a passagem de Deus ali pela humanidade aí, né? Onde você vê a representação clara de Deus ali, porque você não pode ver o entendimento carnal, você tem que ver o entendimento espiritual, né? Eles viveram na carnalidade, mas para você entender o espiritual, para você entender que Deus manteve ali a semente dele viva, ele não deixou apagar, né? Para poder você ser resgatado. Então esse é o entendimento, né? Então você vai entender que a sua semente continua viva, né? Que você vai ser resgatado por Jesus, né? Então é isso, amados. Que a paz e o amor do Pai esteja aí presente com você.